Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler aqui em Gênesis 15, versículo 5. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder, pois bem será este o número dos seus descendentes. Abraão estava dentro da barraca. De repente, Deus falou para Abraão ir para fora da barraca e falou para Abraão olhar as estrelas. Abraão começou a olhar as estrelas e perguntou: Você consegue contar as estrelas? Abraão começou a pensar: como assim? Assim será a sua descendência. Ou seja, Abraão ficou reparando. Imagina o Abraão, supondo que ele começasse a contar as estrelas, 1, 2, 3. Quando ele se perdia de novo e começava a contar e falava: minha descendência vai ser assim. Ou seja, a descendência de Abraão vai ser assim, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Que Abraão ia ter tantos filhos, ia ter muita descendência. Os filhos dele seriam como as estrelas do céu e como a areia da praia. Ou seja, Deus tem uma promessa na sua vida. E essa promessa vai se cumprir, nem que passe de geração em geração, mas vai se cumprir. Assim como a promessa que Deus teve na vida de Abraão. Que Abraão, através de Abraão, Abraão ia ter vários filhos e através de Abraão ia ser constituída uma nação inteira. A nação de Israel são todos descendentes de Abraão. Abraão, ele de fato creu no Senhor. Quando Deus disse para Abraão que Abraão teria filhos, assim como as estrelas dos céus, que assim seria a descendência de Abraão, como as estrelas do céu. Ia ter tantos filhos como as estrelas do céu, como a areia da praia. Abraão acreditou imediatamente em que Deus tinha falado para ele. Pensa, você no lugar de Abraão. A esposa de Abraão, Sara, era estéril. Imagina você, você chega um profeta e você fala que você vai ter um filho, só que porém você pensa: minha esposa é estéril, como eu vou ter um filho? Porém Abraão acreditou, ele creu em Deus. No momento imediato que Deus falou para Abraão: você vai ser pai de nações. Abraão acreditou imediatamente em Deus. E Deus se agradou dele, entendeu? Deus o aceitou. Deus já aceitou ele imediatamente como filho. Por quê? Porque ele acreditou em Deus. Pensa comigo, Abraão, ele não só acreditou que Deus ia dar muitos e muitos filhos para ele, também acreditou que Deus ia curar a esposa dele para que de fato ele pudesse ter uma descendência inteira. Abraão foi tão fiel a Deus que Deus pediu para Abraão o seu único filho, Isaac. Isaac, de fato, era o único filho que Deus havia dado para Abraão. Na verdade, foi o único filho que Abraão havia tido com Sara. Agora você pensa, Deus pediu para Abraão o seu único filho e Abraão não negou, ele ia dar o seu único filho para Deus. Porém, Deus já viu, ele sentiu que Abraão o amava, que não só ele, mas o seu filho Isaac também temia muito a ele. Sabe? A Bíblia diz que Abraão subiu até um monte para adorar a Deus com seu filho. E bem no momento imediato que Abraão pegou o punhal, a sua faca, para cima e arrumar em Isaac, Deus falou: para Abraão, eu vejo que você e o seu menino temem a mim. Ou seja, Deus ele só estava testando Abraão e Abraão já confiava em Deus. Abraão sabia que no momento imediato que Deus iria prover o carneiro para ele, que Deus ia prover aquilo que ele estava necessitando. Ele sabia que Deus ia de fato poupar o seu filho, ele sentia, porque foi Deus que deu o seu filho para Abraão, e através de Isaac também, fazia parte de Isaac, porque Isaac também era descendente de Abraão, a descendência de Isaac, sabe? Isaac também estava no meio desse propósito, desse plano, entendeu? Desse plano que Deus tinha, esse propósito que Deus tinha na vida de Abraão. Isaac também fazia parte desse propósito. Ou seja, eu não sei qual as lutas, qual que são as dores que você está passando, mas Deus te ama, Deus te chamou aqui, sabe? Deus foi quem de fato fez que você parasse nesse vídeo agora. Não sei as lutas que você está passando, mas eu sei, Deus tem promessa nas suas vidas, Ele vai te guardar. Ainda que você ande por um vale na sombra da morte, você não temerá mal nenhum, porque Deus está com você, Deus vai te guardar, Deus vai te poupar de todo mal.
Sabe, Deus vai te livrar. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Às vezes pode faltar uma coisinha ou outra, mas Deus vai suprir. Deus, ele não deixa. A Bíblia diz que nem o justo há de mendigar o pão. Então você tem que confiar nessas palavras. Você tudo pode naquele que te fortalece. Escute, Deus tem promessa na sua vida, assim como Deus teve promessa na vida de Abraão. E até hoje essa descendência de Abraão se reproduz. Até hoje essa descendência de Abraão está viva. Ou seja, Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa na sua casa. Deus tem promessa na sua família. Deus tem promessa, de fato, na vida dos seus vizinhos. Escute, Deus, ele vai te usar grandemente para pegar o evangelho, para fazer as obras dele. É só você acreditar no seu propósito. Deus tem um propósito específico com cada pessoa no mundo. Nada é por acaso. Deus escolheu você. Agora eu vou orar por você. Feche os olhos aí onde você está. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor venha guardar, Senhor, a pessoa que está ouvindo, Senhor, esse vídeo agora. Senhor, eu peço que o Senhor venha repreender, Pai querido, tudo levante das trevas, toda seta que às vezes o inimigo tem tentado contra a vida dele. Deus, eu peço que o Senhor envie os teus anjos para lutar em nosso favor. Pai querido, ainda que levante 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não, de fato, temerei nada, não sofrerei nada, porque o Senhor é quem vai me guardar. Peço que o Senhor venha, Papai querido, fazer que de fato a tua chama venha arder no coração de cada um, Papai querido, dessas pessoas que ouviram esse vídeo. Papai querido, que o Senhor venha repreender toda a seta, todo levante das trevas, que o Senhor venha guardar o nosso coração, guarde a nossa vida. Senhor, eu te peço a tua proteção nas nossas vidas, que o Senhor venha de fato, Senhor, de fato cumprir o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. De fato, Senhor, nós te amamos, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é quem tem o melhor para cada um de nós, que o Senhor venha nos proteger, nos livrar de tudo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.